Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Batista e estou mais uma vez aqui com vocês no canal A Arte de Vanessa Batista, passando um pouquinho do conhecimento do curso de escrita. E eu prometi para vocês essa semana voltar a falar dos gêneros literários. Eu queria saber de vocês como é que estão indo os exercícios, se vocês estão conseguindo passar para o papel aquilo que vocês pensam, se vocês estão conseguindo passar as ideias para o papel, como é que está sendo, né? Mandem, por favor, os comentários, escrevam aqui embaixo os comentários de vocês, coloquem, por favor, sugestões, as dificuldades que estão tendo, se estão conseguindo sanar as dificuldades no vídeo anterior, né? Aquele videozinho que eu postei com as dicas, respondendo as perguntas que o pessoal me mandou no WhatsApp. Então, me mandem, por favor, eu quero saber como é que vocês estão indo, combinado? Então, vamos lá com a dica dessa semana, com a aula dessa semana, com os gêneros literários, onde eu vou entrar com os romances, o romance policial, o romance histórico, romance psicológico. Eu vou entrar um pouquinho sobre os romances, tá bom? Eu fiz até a minha planilhinha aqui para seguir, tá? Mais ou menos, eu vou explicando para vocês. Eu vou ler um pouquinho e vou explicando para vocês, tá bom? Porque eu não lembro tudo de cabeça, minha cabeça não anda muito boa, então eu tenho que ler um pouquinho, tá certo? Então vamos lá, o que é o romance? Romance é toda história longa e complexa. Lembra que eu falei que toda história é um romance? Então, contando com personagens principais e secundários. A diferença entre romance e novela não é clara, mas costuma-se definir que no romance há um paralelo entre várias ações, enquanto na novela há uma concatenação de ações individualizadas. No romance, uma personagem pode surgir no meio da história e desaparecer depois de cumprir sua função. Outra distinção importante é que no romance o final é enfraquecido de uma combinação e ligação de elementos heterogêneos, não no clímax. O clímax geralmente é no meio da história, né? Ou perto do final. A novela, a narrativa é mais concisa que o romance e maior que o conto, mas tão sucinta quanto o mesmo. Geralmente na novela o clímax é no final, né? O conto também, aquele clímax vai no final, tá? Um romance que eu coloquei aqui, assim, é Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. O Nicholas Sparks é muito famoso pelos romances dele. Quase todos os livros dele viram filmes, tá? Não sei se... Eu até falei dele logo no comecinho do curso de escrita. Só para vocês terem uma ideia, eu geralmente amo mais o livro do que o filme. Menos o Nicholas Sparks. O Nicholas Sparks é uma exceção. Eu gosto mais dos filmes do que dos livros do Nicholas Sparks. Eu não sei explicar para vocês por que direito. Eu acho que tem mais emoção no filme do que no livro, tá? Apesar de eu ter lido todos os livros baseados nos filmes, todos os filmes baseados nos livros do Nicholas Sparks, eu li o livro e vi o filme, tá bom? Eu fiz as duas coisas, mas eu gostei mais do filme. Eu achei que os atores escolhidos, eles conseguiram passar mais emoção do que o livro, tá? Mas eu geralmente gosto mais dos livros, tá? De qualquer filme que eu já tenha lido ou série que eu tenha assistido, eu gosto mais dos livros, tá? Do que a série em si ou o filme em si. Igual eu tô assistindo A Roda do Tempo agora na Prime, eu gostei muito mais do livro, tá? Mas As Sombras e Ossos, por exemplo, amei os livros. Enfim, todas essas séries que saíram, eu li os livros, tudo, mas eu gosto mais dos livros, tá? Mas o Nicholas Sparks, eu gosto mais do filme, baseado nos livros, tá bom? Então eu coloquei aqui Um Amor para Recordar, porque é um livro, é um romance muito bem escrito. E geralmente o clímax é mais um pouco antes do final, tá? Não é no final. Já as novelas, igual a gente assiste nas novelas e tudo, geralmente o clímax é no final, tá bom? O que é um romance de aprendizagem ou de formação? Na sua característica principal é apresentar um personagem principal em sua jornada. É contar a história de uma pessoa do começo ao fim, ou seja, da infância à maturidade, em busca de um crescimento espiritual,
político, social, psicológico, físico ou moral. É contar tudo de uma pessoa do início ao fim. Geralmente fictício, tá? Não é real. O que é um romance psicológico? É um gênero de romance que tem como principal característica a imersão nas razões dos motivos, escolhas e ações dos seres humanos, no fluxo inconsciente das memórias que passa a determinar o comportamento dos personagens. Ao contrário de outros tipos de romance, onde o ambiente sociocultural é fator crucial para o desenvolvimento da trama, o psicológico apega-se à análise das decisões e motivos íntimos. O livro que eu coloquei aqui para vocês entenderem é O Seu Ficar, da Gayle Forman. Ele virou filme, tá? O Seu Ficar passa quase todo... a menina conta, né? Ela tá em coma, tá? Então ela vê tudo à sua volta, mostra o espírito dela fora do corpo, é totalmente fictício, né? E ela fica decidindo se ela fica ou não viva, né? Então é todo o psicológico daí da história, do espírito decidindo se fica ou não. Então ela conta toda a história da vida dela, dos pais, do irmãozinho que morreram nesse acidente. Então ela não sabe se ela quer ficar viva porque todo mundo morreu. Então assim, é uma história bem dramática, mas é um romance psicológico bem intenso, tá? Então para vocês terem uma ideia do que é um romance psicológico, tá? Então O Seu Ficar é muito mais intenso o livro do que o filme, tá? Apesar do filme me fez chorar bastante, é um filme bem forte, o livro é muito mais, tá? O livro é muito mais emocionante do que o filme, tá? Eu li a continuação, não é tão maravilhoso quanto o primeiro, mas vale a pena ler, tá? A continuação do Seu Ficar, né? Então, que significa Pra Onde Ela Foi, é o 2. Mas eu recomendo, tá? Leiam, que é muito mais interessante o livro do que o filme. O que é um romance histórico? Eu amo romance histórico. Romance histórico é um gênero literário no qual a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. A composição das personagens e dos cenários é feita de modo que estejam em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo assim ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época, tá? Eu coloquei Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é um dos meus preferidos, tá? Porém, O Feitiço da Lua, o meu livro, Feitiço da Lua, pode ser considerado um romance histórico, porque o primeiro livro, Feitiço da Lua, se passa em 1902, o início do livro, tá? Então tem muitos fatos históricos ali, inclusive sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Principalmente no Brasil. Eu coloco quando foi lançado o primeiro telefone, né, no interior do estado de São Paulo, porque a história se passa no interior, como eram feitos os casamentos na época, o primeiro transporte, né, os carros quando vieram para cá, como eram feitas as coisas naquela época. Então tem fatos reais ali, tá? O primeiro helicóptero da época, né? Então assim, as coisas que são escritas ali naquela história são reais, tá? Apesar da história ser fictícia, todos os fatos históricos dentro do livro são reais. Eu tive que pesquisar para colocar ali, tá? Não foi inventado, tá? Então, o primeiro telefone, o primeiro meio de transporte, o carro, o helicóptero, as coisas que são escritas na história são fatos reais. Eu não tirei do nada, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. O romance policial. O que é um romance policial? É um gênero literário na qual se caracteriza em termos de sua estrutura narrativa, pela presença do crime, da investigação e da revelação do malfeitor. Nesse tipo de gênero literário, o foco remete para o processo de elucidação do mistério, empreitada geralmente a cargo de um detetive, seja ele profissional ou amador. A essência da narrativa policial é a busca pela identidade desconhecida, pela totalidade dos índices. Eu coloquei aqui o Código da Vinci, de Dan Brown. Apesar de misturar aqui religião também no Código da Vinci, ele é mais policial do que religião, tá? Então, assim, o Código da Vinci é um livro muito bom. É bem diferente do filme. O filme é bom, sim, mas o livro é 10 mil vezes melhor. Se vocês puderem ler o livro Código da Vinci, eu super indico. É muito, muito melhor do que o filme. Tá? Não tem comparação. Eu lembro que eu fui no cinema assistir com meu marido e eu fiquei contando pra ele coisas do livro, porque o filme não fazia sentido para ele. Então eu tive que contar sobre o livro para ele entender o que ele estava assistindo.
tá? Então vale muito, muito a pena você ler o livro, tá? Então ele explica muito, muito mais. Ele faz mais sentido se você ler, tá bom? O que é uma fábula? Criação do estilo fantástico, comprometida apenas com a esfera imaginária. Os personagens que desfilam por essas histórias são normalmente animais ou artefatos. A intenção é difundir por meio da história mensagens de cunho moral. Fábula geralmente é contada historinhas para crianças, né? Então, os animais falam, né? Então, geralmente é contada para criança, tá? O que é um ensaio? Produção literária resumida, inserida entre o gênero lírico e a didática. Nele, o autor apresenta seus conceitos, críticas e ponderações morais e filosóficas sobre um determinado tópico. Ele é mais informal e elástico que o tratado. Então, esse ensaio, tá? Não é um livro necessariamente pronto, é mais um ensaio realmente, é um treino. O que é um drama? Qualquer narrativa no âmbito literário em que haja conflito ou atrito é um texto ficcional de caráter sério, não cômico, que apresenta um desenvolvimento de fatos e circunstâncias compatíveis com os da vida real. Na vida cotidiana, um conjunto de acontecimentos complicados, difíceis ou tumultuosos pode ser um drama, assim como um acontecimento que causa dano, sofrimento ou dor. Eu coloquei aqui A Cabana. Não sei se todo mundo assistiu A Cabana, foi muito comentado, né? Que fala sobre Deus e tudo mais, sobre a espiritualidade. Então A Cabana foi um livro muito comentado, é um drama muito forte, né? O livro é mais sério, porém o filme ficou bem feito, muito bem, conseguiu atingir o objetivo do livro, tá? Então é um drama muito bem elaborado e faz a gente pensar muito, refletir muito na vida. Apesar de ser meio que religioso, reflete a espiritualidade do ser humano, reflete a religiosidade das pessoas, mas é mais sobre a vida do ser humano, sobre o que ele pensa sobre si mesmo, do que sobre a religião em si. Porque ali você não especifica uma religião, especifica mais a interioridade do ser humano, então é mais dramático do que religioso, tá? E eu vou terminar a aulinha de hoje com a comédia, tá bom? E semana que vem eu volto para os gêneros, tá? Uma característica reconhecida da comédia é que ela é uma diversão intensamente pessoal. Para rir de um fato, é necessário reconhecer, rever, tomar a conhecer o fato como parte de um valor humano. Os homens comuns, a tal ponto que ele deixa de ser mitológico, ameaçador e passa a ser banal. Corriqueiro, usual e pode ser, portanto, rir dele mesmo. As pessoas com frequência não conseguem achar as mesmas coisas engraçadas, mas quando o fazem, isso pode ajudar a criar laços poderosos. Eu coloquei aqui uma comédia romântica, Qual o Seu Número? É um filme bem visto, né? Muita gente já assistiu, e tem um livro, né, com o mesmo nome, Qual o Seu Número? É uma comédia meio romântica, né? E o pessoal gosta bastante. Eu não assisti o filme, tá? Nem li o livro, mas o pessoal me recomendou ele, todo mundo gosta bastante, eu ainda não assisti. Mas eu prometo assistir pra contar pra vocês se é bacana, tá bom? Comédia, eu gosto muito de stand-up, amo stand-up. E nem todo mundo gosta, né? Nem as comédias, é muito difícil a gente indicar alguma comédia, porque às vezes o que é engraçado pra mim não é pra você, né? E tem gente que faz muita comédia fúnebre, eu não gosto. Tem comédia que o pessoal tira sarro do problema alheio, eu não gosto. Então tem gente, a comédia que é legal pra você, pra mim não é. Então comédia é difícil entrar no gênero da comédia, então eu não indico comédia. A não ser as comédias românticas, mas aí entra na parte do romance, entre outros gêneros, né? Então é mais complicado a gente colocar na comédia aqui, porque tem vários tipos de comédia, tá bom? Então semana que vem eu entro mais nos gêneros, eu ponho na fantasia, no terror, né, nas distopias, né, no real. Então eu vou entrar mais nos méritos das questões aí, nos outros gêneros, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do pouquinho dos gêneros que eu coloquei hoje, dos livros que eu recomendei. Pessoal, começam a ler mais, porque a gente lendo, a gente consegue entender as diferenças dos gêneros.
né? A gente consegue entender os vários gêneros colocados dentro dos livros, a gente consegue entender as diferenças das narrativas, tá? Então é mais fácil para vocês entenderem e para escrever, tá bom? Então um beijo para vocês, excelente semana, semana que vem a gente se vê. Beijo!